Não demorou muito para a capital mergulhar no caos. No final da tarde, uma chuva intensa caiu em uma área não muito longe do Palácio do Decreto Dourado. Oficiais e guardas, incluindo os guardas do palácio, proibiram a entrada e controlaram a área. O local sob seu controle era a residência de Jung-myung. Não. O que é isso? Algum tipo de guerra aconteceu? Isso é uma bagunça completa. Como isso pode acontecer? Houve explosões? Os soldados sussurravam entre si. Como suas palavras sugeriam. O palácio deste homem rico estava em ruínas. A maior parte do palácio havia desabado. E havia enormes buracos ao redor como se explosões tivessem dizimado a área. Um oficial alto e barbudo olhou para dentro do local. Ele era Almuyan. Ele ficou atônito ao investigar este lugar. Ele ouviu que tudo isso aconteceu no meio do dia. Tal coisa poderia acontecer naquela hora do dia? Poderia ter sido crível se fosse um campo de treinamento em vez de um palácio. No entanto, este era um lugar que pertencia a Ig Jung-myung. 40 dos guerreiros mais habilidosos foram postados aqui. Entre eles estavam 2 guerreiros excepcionais. E os guardas particulares do homem também eram compostos por guerreiros de primeira linha. No entanto, a cena aqui era horrível. Almuyan examinou os corpos mortos e notou que todos haviam morrido com um único golpe. Não havia exceções. Na verdade, ele também tinha confiança para matar a maioria dessas pessoas com um único golpe. Mas isso era limitado apenas aos guerreiros comuns. Havia também Byoyovon e Ukcheon e Muenvi. Todos bastante excepcionais. Até eles foram mortos com um golpe. Não importa o quanto ele os examinasse. Eles foram claramente mortos com um único golpe. O corpo de Byoyovon tinha outras feridas. Mas havia apenas um golpe fatal aparente. Isso seria impossível para Almuyan. Isso é ruim. Apenas 3 pessoas na capital tinham tal força. Esses 3 seriam o senhor a quem ele servia e os 2 guardiões do Palácio Imperial. Apenas esses 3 poderiam fazer isso. O problema era que nenhum deles tinha motivo para atacar este lugar. Isso simplesmente não faz sentido. As pessoas do lado do verdadeiro rei não tinham motivo para fazer isso. Este homem estava ajudando com finanças desde o início. Isso significava que uma terceira parte deveria estar envolvida. Mas os únicos com esse tipo de poder teriam que ser um dos 4 grandes guerreiros. No entanto, nenhum deles teria o motivo para fazer tal coisa, já que todos os 4 estavam ligados à família imperial. Além disso, mesmo que fossem fazê-lo, eles não teriam transformado este lugar em tal bagunça. Quem foi? Sua cabeça doía. Esta era uma variável perigosa para ser deixada sozinha. Tão bagunçado. As coisas se desviaram de seu plano original. O plano vinha indo bem até que ele teve aquele contratempo. Eu preciso ver quem será o senhor. Parecia que o plano tinha que ser mudado um pouco. 6 dias após aquele evento, a procissão da princesa finalmente entrou na cidade. A emboscada no rio deixou-os com o pessoal ferido. Então houve um atraso devido a isso e à forte chuva. Felizmente, não houve mais ataques depois disso. Isso poderia ser atribuído à sorte.
Mas todos na festa atribuíram isso à força de uma pessoa. O homem de meia-idade com um olhar severo parecia que ia cair do cavalo. Era Mumu sob sua máscara de pele humana. É por causa daquela vez? Eles se referiram ao tempo em que Mumu havia desaparecido por cerca de 1 hora. Embora todos estivessem curiosos sobre isso, Mumu simplesmente disse que tinha algumas coisas para cuidar. Mas não houve mais invasões ou emboscadas depois disso. Chocando Hong Neon, que acreditava que ela seria constantemente alvo. Apenas uma pessoa sabia a verdade. Il Jin-sung, um ministro das finanças. Mumu contou a verdade ao seu irmão mais velho. Ouvir isso chocou. Mas não muito. Se fosse Yang Yong-min, um dos 3 poderes do palácio, ele não ficaria surpreso que o homem estivesse mirando na princesa. O fato de Mumu tê-los matado foi mais chocante. Você matou todos eles? Sim. Não importa o que eles fizeram. Se eu deixá-los em paz, eles continuarão a me incomodar. Ele ficou um pouco chocado com a maneira casual como Mumu disse essas palavras. Embora o garoto tivesse um lado ingênuo, ele percebeu que Mumu não mostrava misericórdia a um inimigo. No entanto, matar todos eles era algo que ele não esperava. No começo, Jin-sung tentou repreendê-lo, mas não conseguiu culpar Mumu, que salvou sua própria vida. Eles foram os que não se importaram com o sofrimento das pessoas por causa deles. Era ridículo culpar Mumu por matar essas pessoas. A escolha que ele fez talvez fosse correta. Ver que o caminho a seguir era fácil depois que o principal culpado por seus problemas foi eliminado encheu de uma boa sensação. Eu invejo ele. Jin-sung de repente sentiu inveja de Mumu. Ele não tinha inveja do poder do garoto. Ele se tornou um oficial para limpar a mancha negra no nome de seu pai. Mas agora estava cansado de toda a política ao seu redor. Por outro lado, Mumu não se abalou com isso. Foi por isso que ele pôde puni-los sem pensar 2 vezes. Não é essa a vida que eu esperava? Ele sentiu isso quando viu Mumu. Mas não odiou o caminho que escolheu. Este caminho permitiu-lhe limpar o nome de seu pai afinal. Naquele momento, Hong Neon tentou acordar Mumu. Havia algo que ela queria dizer a ele? Mestre Yu, você gostaria de conversar em particular comigo por um momento? Mumu, que estava dormindo, assentiu. E os dois se moveram um pouco à frente do grupo. Mumu olhou para Hong Neon. E ela devolveu seu olhar. Você pode falar. Mumu. Você sabia? Você deve ter sabido também. Mumu coçou a cabeça com isso. Na verdade, Jin-sung não tinha contado a ela. Mas ela percebeu sua identidade depois da conversa deles. Mas sobre o que você queria falar? Eu quero pedir algo. Pedido? Ela suspirou levemente com sua pergunta. Honestamente, havia muito que ela queria dizer. Ela tinha uma forte vontade de tentar resolver as coisas independentemente em vez de pedir ajuda por causa de sua personalidade. Desta vez, no entanto, ela precisava disso. Não é como se eu estivesse ordenando ou forçando você a fazer isso como membro da família real. Eu peço isso como uma sênior para um júnior da academia ou uma pessoa normal.
Mumu estava curioso sobre suas palavras e perguntou: Posso perguntar o que é? Sua Alteza. Meu pai. Sua Alteza. O verdadeiro rei. Você quer que eu ajude o verdadeiro rei? Mumu franziu a testa. Ele não conseguia entender do que se tratava. Em resposta à sua reação, ela sussurrou: Estou dizendo isso apenas para você. Então não fale com ninguém. Meu pai está constantemente em perigo. É como você ouviu. Meu pai está sempre sob vigilância porque caiu em desgraça com o atual imperador e outros membros. Com suas palavras, Mumu inclinou a cabeça. Isso era diferente do que o Jin Sung havia dito a ele. O pai de Hong Mion, o verdadeiro rei, deveria ser o sucessor do atual imperador. Ele ouviu que eles eram próximos. O rei era profundamente confiável e havia recebido território. Então o que estava acontecendo aqui? Eu pensei que Sua Alteza era o irmão mais querido do imperador? Isso é o que se sabe. Mas a realidade é diferente. Uma realidade diferente? Meu pai é o servo do imperador. E seu papel é mantê-lo sob controle. Sob controle? Sim. Hong Mion olhou para Mumu. Esta foi a primeira vez que ela contou isso a alguém. Isso mostrou que Mumu era sua única esperança. Ela então mordeu os lábios e falou com as bochechas vermelhas. Meu pai é o segundo filho e não o filho mais velho. Mas ele era altamente virtuoso entre seus irmãos e se destacava em tudo. Então a confiança de seu pai era forte nele. No entanto, quanto mais isso acontecia, mais ódio o imperador tinha por ele. Ela se lembrou do passado. Naquela época, havia rumores de seu pai derrubando o príncipe primogênito. Foi assim que seu pai se destacou. Ele esteve perto o suficiente para ser um potencial sucessor para a posição de imperador. Mas a situação mudou quando o então imperador adoeceu. Esse foi o ponto de partida. O primeiro filho rapidamente assumiu o controle do palácio e subiu ao trono usando o pretexto de ser o filho mais velho. A imperatriz, que sabia dos desejos do marido, recusou-se a entregar o selo ao filho mais velho. E muitos ministros também foram contra. Virou uma guerra interna. E meu pai estava preocupado com os muitos sacrifícios devido a isso. Então ele acabou convencendo sua mãe a desistir do selo. Ele concedeu? Sim. Este era um segredo escondido. No entanto, essa decisão só se tornou veneno. Do lado de fora, o palácio confiava explicitamente em meu pai. Mas isso era apenas para acalmar o sentimento público. Embora fosse considerado inferior, o imperador era bastante competente na política. Eles sabiam que precisavam moldar a história até certo ponto para estabilizar a família. À medida que a corte se estabilizava, o imperador começou a preencher as posições de destaque com as pessoas em quem confiava e isolou seu irmão, jogando fora aqueles que o apoiavam. Era uma situação em que a espada vinha aos poucos para o pescoço dele. Ouvindo isso, Mumu balançou a cabeça. Isso é ruim. Você está vendo também? Sim. Ela sorriu levemente para a atitude inocente de Mumu, que era completamente contrária à sua aparência. Mumu então perguntou a ela: Então o atual imperador é a razão pela qual seu pai precisa de ajuda?
Sim. Eles virão matá-lo se encontrarem uma boa razão. Foi por isso que o homem não mostrou fraqueza. Mas as constantes guerras políticas fizeram as coisas piorarem. Consciente disso, ele permitiu que a filha entrasse na academia usando uma identidade falsa. Hongmion falou com uma voz amarga. Para meu pai, sou uma fraqueza. Por isso tentei ser forte para não segurá-lo pelos tornozelos. Por mais forte que ela se tornasse, ela não poderia ser a força dele. Se não fosse por Mumu, ela já teria sido capturada. Ainda me sinto fraca. Seus olhos estavam vermelhos de raiva. Ao vê-la assim, Mumu sentiu-se mal por ela. Coçando a cabeça, ele então disse a ela: Então, se eu cuidar do imperador, o problema vai desaparecer? Hongmion, que se emocionou com suas palavras, realmente parecia estarrecido. O que ele acabou de dizer?